Que Deus te ilumine. Tá bom, obrigado. Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Nós estamos numa um novo capítulo do Seara dos Médiuns, né? Que é o capítulo 25, chamado Imperfeições. E ele, na verdade, tem relação com a questão 226 do Livro dos Médiuns, no parágrafo 6º. E o parágrafo 6º, na verdade, essa questão número 226 está no capítulo 20 do Livro dos Médiuns e fala sobre a influência moral dos médiuns, que, de uma certa maneira, nós já estudamos se não me engano, mais ou menos há um pouco tempo atrás. Não me lembro direito, mas eu acho que tinha alguma coisa assim. Então, eu gostaria que a gente começasse, pelo que eu me lembre, pela leitura, né, do capítulo, não é? Dessa lição número 25. A não ser que alguém queira comentar alguma coisa, alguém vai ter que ler aí para mim. Eu não sei se a Elisete está aí. Estou sim, Eduardo. Posso ler. Então, por favor, vamos ler então, e depois a gente faz um comentário e, se for o caso, vai para o Livro dos Médiuns, tá bom? Perfeições. Reunião pública, 28 de março de 60. Questão número 226 do Livro dos Médiuns, parágrafo 9º. Ante o serviço a fazer, evitemos a escuridão das horas frustradas. Nós que alongamos os braços a cada instante para recolher sustento e proteção, consolo e carinho, saibamos entender igualmente as mãos para auxiliar. Declaras-te inabilitado a servir. Entretanto, é buscando servir que te promoves à galeria da confiança. Afirmas-te em padrão muito baixo para a feitura das boas obras. Entretanto, é nas boas obras que fulge o caminho da elevação. Asseveras-te espírito devedor e, por esse motivo, desertas do culto à fraternidade. Entretanto, é no culto à fraternidade que encontramos recursos ao resgate dos próprios débitos. Acusas-te entediado e, por isso, renuncia às lutas edificantes. Entretanto, é nas lutas edificantes que recuperarás a tua alegria. Haja o que houver, não te proclames inútil. Há muita gente que se lastima da falta de virtude para fugir-lhe ao ensinamento, olvidando que, se já fôssemos consciências aprimoradas, ninguém recorreria na terra ao merecimento da escola. O vaso simples, se necessário, é mandado ao conserto. O carro, em desajuste, recupera-se na oficina. O móvel quebrado encontra refazimento. A roupa manchada alimpa-se na água pura. É impossível, desse modo, que a divina sabedoria não dispusesse de meios a fim de reabilitar-nos. E a fim de reabilitar-nos, Deus deu-nos a cada um a possibilidade de auxílio aos outros. Todos temos, portanto, no trabalho do bem, nosso grande remédio. Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado,
ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos ainda espíritos imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho do bem, que podemos desenvolver e sublimar, segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. Muito bem. É interessante, né, que o Emmanuel coloca o trabalho no bem, né, como o nosso caminho de aperfeiçoamento. Né? Pois não. Vamos lá. Edu, a gente estudou um capítulo do livro Pensamento e Vida há 2 minutos que se chama Auxílio. Eu estava ouvindo. Eu vi exatamente isso. Eu ia começar falando que estava tratando desse assunto. Né? Desculpa, Não, precisava falar. não, foi muito interessante, é isso mesmo. Né? O Emmanuel não deixa quieto esse assunto. Né? Não deixa. Ele vem e aponta sempre, né? Em todos os momentos, na dor, no sofrimento que nós estivermos passando, temos que fazer a nossa parte como pudermos, né? Porque isso naturalmente, né, serve de corrigenda e de aperfeiçoamento do nosso espírito. Então ele coloca a questão do trabalho ao próximo, né, do auxílio ao próximo, sempre como caminho de aperfeiçoamento nosso, né? Logicamente que nós estamos estudando os aspectos de mediunidade, né? E quando a gente pensa na mediunidade, ela tem um objetivo claro, primeiro e principal objetivo, né? Nós absorvermos o conhecimento trazido pelos bons espíritos e nos modificarmos. O segundo, né, é o caminho. O caminho para isso, através da mediunidade, é o trabalho em benefício do próximo. É a nossa mediunidade sendo um caminho de amparo ao próximo. Quando a gente conseguir entender, né, e esse é um ponto-chave, né, que a mediunidade tem sim o objetivo de nos aperfeiçoar, mas ela tem a possibilidade de nós colocarmos em prática, né, aquilo que é o fundamental e é o lema da doutrina espírita, não é? Fora da caridade não há salvação. É nesse sentido que o Chico Xavier, né, ao fazer a doação dos direitos autorais de todas as suas obras para entidades diversas, né, ele colocou a sua mediunidade a serviço de milhões de pessoas. Então, sem ganhar um tostão com isso. Diferentemente de um companheiro que nós acreditamos que fez, né, que acabou falindo no trabalho, né, da mediunidade, que advogava que essa história de doação que o Chico fazia não era o bom espiritismo, que o bom era o que ele achava que devia ser feito, né? O Chico fez exatamente aquilo que o Emmanuel falava o tempo inteiro, colocando a mediunidade dele em benefício do próximo. E em todos os momentos, né? Mesmo quando ele estava doente.
né? Então, o Emmanuel, nessa lição, ele vai colocando diversos aspectos que muitas vezes a gente realmente fala, eu estou assim, eu estou assado, estou com isso, estou com aquilo, né? Mas, vamos lá, quem quer falar? Sou eu, Eduardo. Estava falando de mediunidade, né, e falando de auxílio, né, anteriormente. E foi interessante que a participação hoje, as pessoas contando no caso onde a intuição de você atender uma pessoa ou não, ela foi assim acontecendo, né? Então, um caso foi contado, né, que a pessoa está passando na rua, vê uma pessoa sentada ali e vem a intuição de ir lá ajudar e descobre que é uma pessoa que está passando por um perrengue muito grande, né? Mas foi uma coisa que tocou o coração, a pessoa não pediu e ela foi lá a ter com a pessoa. Isso é mediunidade, né? Outra que a pessoa pede, ela sente ali que aquilo não era verdadeiro, né? E não dá. Os filhos até questionam, né? Por que ela não fez isso e tal, que ela está ensinando para os filhos o processo da caridade, de olhar o próximo com amor, né? O filho questiona, muito interessante, e daqui a pouco passa o cara com as duas muletas debaixo do braço e vai embora, né? E o filho vê e ela também. E aí confirma, mãe, como é que você sabe disso, mãe, e tal. A gente vê a mediunidade acontecendo na prática, né? Dentro do assunto que nós discutimos depois. E como o nosso assunto aqui é mediunidade, né? Então é muito importante a gente trabalhar isso, né? No nosso dia a dia, né? A mediunidade é 24 horas, como a gente fala aqui, né? Para a gente não ficar na escuridão das horas frustradas, né? Da gente não jogar fora esse contato com o nosso anjo guardião, né? Então, bastante interessante o que a espiritualidade preparou hoje para nós, né? Ela preparou para poder reforçar, né? É até interessante assim, a gente fazer um miudinho desse texto de Emmanuel, porque traz bastante coisa interessante com relação à nossa postura diante da nossa intuição. Essa foi muito interessante. Alexandre? Edu, queria colocar um ponto que eu acho importante, porque a gente fala de mediunidade, né, como um ato de caridade, um ato de amor, não é? Acho importante a gente lembrar, né, que a mediunidade é um ato de caridade conosco, que a gente faz para nós mesmos. Importante, eu acho assim fundamental que a gente entenda, né, que o aprendizado que nós temos quando a gente está praticando a mediunidade é importantíssimo, né? E a gente estudou, inclusive, isso, né, no estudo passado, a questão da ajuda para você poder receber a ajuda, não é? Então, eu só queria deixar isso assim, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Eu tenho uma convicção muito grande disso, não é que muitas vezes eu saio de lá achando que o grande beneficiado fui eu, não é? Então, eu acho isso importante, que a gente entenda, que a gente aproveite, né, aqueles que praticam a mediunidade, que participam dos trabalhos, não é? Que aproveitem essas oportunidades de aprendizado. Era isso. Uhum. Então, efetivamente, né, Alexandre, quando a gente fala que o primeiro, né, a ganhar é o médium, se ele absorver os conhecimentos que os espíritos nos trazem, né, é verdadeiro. Agora, é preciso ele ter esta consciência, essa consideração. É preciso que ele entenda isso, né? Eu ouvi muitas vezes de muitos médios, não, eu vou lá para ajudar. Ele nunca vai para receber, na verdade, ele vai lá sempre para ajudar, né? A gente, claro que vai para ajudar. A gente vai fazer mesmo o nosso trabalho. Essa é
a proposta, né? Quando a pessoa aceita participar do grupo mediúnico, ela entende que o seu trabalho, além de ser um compromisso que ela assumiu a partir daquele momento, né? Ele é um trabalho de auxílio aos outros. E que, ao fazer isso, aí vem de novo as leis divinas, né? Ação, ação e reação. Você faz o bem ao outro, naturalmente, e isso é uma coisa que é natural, as pessoas precisam entender que é natural, né? Nós vamos receber o bem em troca. Não é que a gente tem que fazer o bem porque a gente sabe que vai receber o bem em troca. É que é da lei que isso aconteça, né? A hora que a gente faz o bem, nós estamos nos sintonizando com os espíritos do bem. E esses espíritos do bem só trazem bem para nós. Eles não nos dão bem-estar, né? Então, é esse o aspecto fundamental mesmo. Nós somos os grandes beneficiados quando participamos do trabalho mediúnico com essa disposição de auxílio ao próximo. E naturalmente, nós vamos receber de volta esse bem que estamos fazendo. Mas é preciso ter realmente essa consciência que você falou, né? Senão a gente vai, dorme e volta, foi para o centro espírita, foi para a reunião mediúnica, ó, legal, tchau e benção. Longe de mim, Edu, fazer uma crítica, né? Porque eu acho que se a pessoa vai e ela faz o bem com o trabalho mediúnico, já é ó, né? Mas eu acho importante que a gente entenda, que a gente tenha a humildade mesmo de entender que a gente pode aprender muito com as experiências que a gente vive, né? E como eu não acredito que nada é por acaso, acho que são experiências que a gente precisa ouvir, precisa, né, entender. É meu ponto de vista pessoal, assim. Uhum. Tá certo. Algum outro comentário aí, pessoal? Olha, eu sei que vocês falaram bastante aí, quem estava no estudo do pensamento e vida. Pode continuar falando, viu? Aqui ninguém quer ficar falando, pelo visto. Bom, então, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: vamos só ler aquele item 9, porque eu acho que em algumas coisas atrás nós lemos esse capítulo aqui, capítulo 20. Nós estudamos ele no detalhe, o Eduardo. Esses dias atrás aí, né? Não foi nesses dias atrás? Tanto é que está tudo grafado, então quando a gente está assim, porque nós já recorremos o capítulo. Exato. Eu só iria, então, para a pergunta número 9, porque ele trata, né, de um assunto que é fundamental, né? Dado que nós estamos falando de mediunidade, sobre o médium, né, que seria perfeito, né? Existe a possibilidade de ser. Esse é um ponto importante, né, Eduardo? Porque tem muita gente que foge do trabalho aguardando se tornar, adquirir determinadas qualidades, né? E a espiritualidade diz assim: começa que você vai adquirindo. Eles têm com a gente uma postura completamente antagônica a isso, né? Não precisa ganhar o diploma. Você vai ganhar o diploma trabalhando. Pois é, exatamente esse é o aspecto, né? Por isso que essa pergunta aqui é boa, porque a resposta, de cara, ele começa perfeito. Num mundo de expiação e prova, você vai querer um médium perfeito? E aí,
a questão trazida pelo Emmanuel, quando ele vai falar sobre imperfeição, né? Ele chamando a atenção para todos os obstáculos que nós colocamos, alegando sermos imperfeitos, para poder praticar o bem ao próximo, para poder ajudar, para poder fazer as coisas que nos levariam ao nosso aperfeiçoamento moral. Então, infelizmente, né, a imperfeição na verdade, ou deveria ser, na minha opinião, né, a motivação para nos aperfeiçoarmos, e não para alegarmos que, né, não podemos fazer nada porque somos assim imperfeitos. Aquela história de pau que nasce torto, morre torto, né? Sempre foi assim. Não, de repente a gente pode começar se o pau nasce torto, a gente vai endireitando ele até que ele consiga melhorar, vai colocando lá umas travessinhas para pelo menos dar uma endireitada, né? Então, vamos ler a pergunta número 9 do capítulo 20, item 226, pergunta número 9. Médium que poderíamos qualificar de perfeito? Perfeito? Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Se não fosse assim, não estaríeis nela. Dizei, portanto, bom médium, e já é muito, pois eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os espíritos maus jamais ousassem fazer uma tentativa qualquer para enganá-lo. O melhor é o que, simpatizando somente com os espíritos bons, tem sido enganado com menos frequência. E aí, pessoal? Bom, é uma coisa muito interessante, né? O Kardec, no Livro dos Médiuns, pelo menos na minha versão, né, ele coloca a questão do ousassem, né, que os espíritos maus jamais ousassem, né, uma tentativa de enganar o médium perfeito. Seria uma ousadia muito grande. Mas ele diz, olha, melhor é aquele que, simpatizando com os bons, tem sido menos enganado. Esse é o melhor médium. Por que ele fala isso? Né? A gente precisa entender, de novo, a situação. Kardec, né, estava questionando os espíritos, tendo deles respostas para auxiliar aquelas pessoas que queriam desenvolver a mediunidade, e o próprio Kardec tinha falado, a melhor mediunidade para você desenvolver, e que você pode fazer inclusive sozinho, é a da psicografia. Dada a nossa imperfeição moral, e por isso, né, nós estamos encarnados na Terra, que é o que o Espírito diz aí, né? A chance dos médiuns naquele lugar, naquela época, serem enganados, era grande. Era grande. Eu diria que hoje nós temos ferramentas e temos as possibilidades, né, de termos companheiros trabalhando juntos, e a gente tem a chance de fazer o trabalho em grupo de forma tal a que nós tenhamos maiores precauções para não sermos enganados.
primeira precaução é estudar. A segunda precaução é fazer a sua transformação moral. Certo? Então, são esses dois aspectos fundamentais. Certo? E a terceira é ter a humildade para aprender como que o processo mediúnico ocorre e o médium conseguir perceber os tipos de fluidos que os espíritos nos deixam quando vêm trabalhar conosco, quando vêm nos dar uma comunicação. Um espírito bom sempre vai trazer bem-estar para o médium. Os fluidos do espírito bom são fluidos benéficos. São fluidos que trazem alegria para o médium, é uma coisa que é boa. Já um espírito imperfeito que queira, de alguma forma, trazer confusão, ou simplesmente se passar por outro, né? Ou quer brincar com as pessoas, tudo. Esse espírito não vai nos trazer um sentimento bom. Ele está no plano espiritual, com certeza em sofrimento. Ele não traz coisa boa para o médium. Certo? E, portanto, o médium, conhecendo e estudando, ele tem mais condições, né, de perceber se ele vai ser enganado ou não. E, num trabalho mediúnico como que nós temos realizado, e a grande maioria dos trabalhos mediúnicos, pelo menos no Brasil, tem sido naturalmente em grupo, né? Diminui a chance de haver, eu vou dizer assim, enganos. Né? É isso que eu queria. Pode falar, eu acho que é o Antônio, é isso? Isso. Tem uma pergunta para a gente fazer um debate. Uhum. Como que vocês acham que um espírito engana a gente? Como que vocês acham? Por exemplo, eles têm lá, estão olhando para o Antônio, falam assim, vou dar uma enganada no Antônio. Né? Como que vocês acham que eles podem, por exemplo, me enganar ou enganar um de vocês? Como é que vocês imaginam? Que a gente aí está falando no geral, né? Vamos pensar agora que o espírito queira nos enganar. Eles vão pegar o quê para enganar a gente? É isso aí, pessoal. Isso é importante. Eu gostaria de saber, eu não sei responder, não. Oi? Não entendi, Luzia. Eu gostaria de saber, eu não sei responder essa pergunta, não. Dá uma pensada aí, vamos pensar. Vamos pensar. É a vaidade, Antônio? Oi? A vaidade? Vaidade? Vamos pegar aquela perguntinha do Eduardo, a 459. Eu já chamei a pergunta do Eduardo. Os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que a gente imagina. Como é que eles influenciam na nossa vida? É um negócio danado, né? De pensar. Para pensar. Né? Vaidade, você tocou num ponto aí. Como é que é isso? Como é que ele pega a vaidade e vai botando minhoca na cabeça da gente? Você já está mais ou menos, eu acho que você está mais ou menos no caminho. Mas observar, por exemplo, fica me vigiando. Viu que eu perco a calma à toa, né? Principalmente no trânsito. Né? Fica lá, isso aí vai ser fácil. Vamos botar na cabeça, vamos dar uma cortada nele. Dia da reunião mediúnica. Faltando 2 horas para a reunião. Eu estou ali concentrado, não comi carne, fiz oração, estou em oração, e o cara me dá uma fechada e o outro me dá uma buzinada.
Eu estava xingando. Irritação. Né? A mãe, né? Que aquele mãe que tem lá 3 filhos, né? Aí os meninos começam a fazer pirraça. Né? E ela não tem muita paciência, né? Já viram que assim ela tem uma certa tendência. Vocês estão entendendo? O que causa essa possibilidade de nos enganar, né? Por isso que a gente... o elogio. Se elogiar a gente, o elogio, será que causa... Menino, esse é dos bons. Aí você perdeu dos bons, viu? Então, elogio é um perigo, rapaz. Você quer acabar com o médium? Começa a elogiar ele. Pois é. Nossa, suas mensagens são lindas demais. Nossa, você devia escrever um livro. Mas é assim mesmo. É isso mesmo. Você está entendendo, gente? Por isso que a doutrina espírita ela vai levando assim, conheça-te a ti mesmo, conheça as suas imperfeições e fique atento, que ela é material para ser usada contra você mesmo. Porque quando você tem qualidade, tem virtude, se a pessoa tem a virtude da paciência, e tem mesmo, né? Quando a pessoa tem mesmo, porque tem gente que fala assim, perdi a paciência, você não vai perder algo que você tem como paciência. É porque você não tem. Né? Você está lutando para ter. Mas é muito interessante esse trabalho, né? Principalmente a gente que trabalha na reunião mediúnica. Eu brinco aqui em casa assim, hoje é quarta, hein? Presta atenção, hein? Hoje é quarta, hein? A gente brinca muito aqui, né? Porque sempre acontece alguma coisinha que tira um pouco a gente do centro, um acontecimento, um aborrecimento e tudo. Então a gente já tem essa brincadeira. Hoje é dia, vamos prestar atenção no serviço. Eu estava querendo tocar nesse ponto aqui, porque a gente tomando consciência que nós temos imperfeições e que nós precisamos, elas nos trazem sofrimento e a gente vai conseguir crescer espiritualmente na medida que a gente trabalha essas imperfeições. Né? Era isso que eu queria brincar um pouquinho para a gente Antônio. entender melhor esses mecanismos, né, Eduardo? Ô, Antônio, quando falou de médium perfeito, me veio na hora à mente, você já sabe quem, eu acho, Chico Xavier. Será que ele não era perfeito? Um médium perfeito? Não? Deus, então imagina nós, hein? Que ele pega os casos de Chico Xavier. Chico Xavier saindo de casa, né? E toda hora ele tropeçava, às vezes caía, né? E o Emmanuel uma vez chamou a atenção dele e falou, Chico, olha, não fica com raiva, entendeu? Faz uma oração e levanta, né? Teve uma vez que o Emmanuel avisou ele que ele ia ter a visita de um espírito e ele precisava pedir ajuda a esse espírito. Ele veio ali para ajudar. Era um espírito assim, bastante trevoso. E o Chico, né, não me lembro exatamente da história, não, mas o Chico obedeceu ao humano e falou assim, você pode me ajudar? Eu ajudo ao espírito trevoso. Porque se ele não pedisse, a coisa ia ficar bastante difícil para o Chico. É lógico, gente, que quanto mais evoluído é o espírito, maior são as tentações, né? Você não tem o caso das tentações de Jesus? Jesus foi tentado no deserto. É muito interessante a gente estudar essa passagem. É lógico que é um espírito, né, num nível já, mas ele também passou pelo sufoco também. Só que era um espírito perfeito, então ele consegue sair da situação, né? O Chico também. Ele tinha uma sintonia muito grande com Emmanuel, né? Mas você imagina o ataque que o Chico sofria, gente. Né? Porque eles não queriam que ele fizesse esses livros que ele fez, né? Então é muito interessante ler os casos. O Bacelli tem uma série lá no... Esqueço o portal Mundo Maior, né? O Bacelli conta muita história do Chico, principalmente dessas investidas nos espíritos menos... Mas ele e o Chico escapavam. Isso aí com certeza, mas ele sofria bastante assédio, né? Tem a história que ele teve um problema com a irmã, né? Que ele teve que comprar uma máquina de costura para ela lá,
né, que ele pagou em prestações e que levou tempo, né? Acho que é o Haroldo que gosta de contar essa história do Chico. É interessante a gente ouvir. É um trabalho da mediunidade, gente, e a gente leva uma vantagem que nós estamos tomando conhecimento, né? Dessas influências, dessas tentativas, né? Imagina quem não tem esse conhecimento. Né, Luzia? É algo... A gente leva uma certa vantagem, né? Agora é usar, né? Ô, Antônio, uma parte que pega também é o orgulho, né? Que a gente sempre acha que a gente vai dar conta sozinho, como você falou aí. A gente tem que lembrar sempre do nosso anjo guardião, né? Você sempre fala isso ajuda muito para a gente falar, eu vou me concentrar, Não vai. eu vou. Vai dar O zebra. orgulho que a gente tem, hã? Isso aí isso é fundamental. Fundamental. É, Esse contato, a oração, e mesmo assim a gente tropeça, né? eu peço. Mesmo assim a gente tropeça. Mas tropeça, levanta, continua andando. Eu só queria comentar, viu, Luzia, que Oi. realmente a gente só vê as histórias bonitas do Chico, né? Porque ele realmente fazia isso no dia a dia. Mas ele tinha os momentos também dele de pessoa humana, certo? Sempre contam histórias. Eu não quero conversar com tal pessoa. Lembra aquela história da mulher que queria falar com ele de qualquer jeito? Agora, o Chico tinha um aspecto interessante. Ele realmente ouvia o mentor espiritual dele, que nada mais, nada menos é o Emmanuel, que foi um espírito que participou, né, da falange do Espírito da Verdade, que implantou o Espiritismo. Então, é lógico também que o Chico tinha méritos suficientes para ter como guia espiritual e né, o trabalho mediúnico como meta principal da sua encarnação, certo? E óbvio, então, que ele tinha que ter uma proteção espiritual de espíritos de alto gabarito. Mas ele se reencarnou na Terra, passou pelos sofrimentos que ele passou na sua infância, de perder a mãe, ficar na mão, né, de uma tia que o maltratava, né? Isso mostra que o Chico ainda era um espírito, né, imperfeito. Fora as doenças que ele tinha, né? Eduardo, só lembrando o caso da revista Cruzeiro, do Davi Nasser. Isso, é. Ele pegou um perrengue, que até o irmão brincou com ela. Jesus foi crucificado, você só saiu no Cruzeiro. Né? O irmão brinca com ele. Por que você está reclamando, está chorando aí, Chico? Né? Mas então, são situações muito difíceis, né, que o Chico enfrentou. E o que é muito interessante é que quando a gente lê o Emmanuel, né, nas suas mensagens, ele está dizendo o seguinte: olha, nós estamos reencarnando na Terra, nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos trabalhadores da Terra. Somos todos imperfeitos. E ele ainda, o próprio Emmanuel, se coloca como imperfeito, porque ele, inclusive, se propôs a reencarnar, e está reencarnado. Segundo o próprio Chico, ele ia reencarnar, né, no começo deste século, aparentemente. Então, não sei se foi mesmo ou não, mas, veja,
O Emmanuel não é uma nem duas vezes, é só você olhar, ele se coloca como espíritos que estamos todos no orbe, portanto, que a gente chama de psicosfera, né? Que é a atmosfera espiritual da Terra, né? De um planeta de expiação e provas. Fazemos parte deste grupo de espíritos. Você tem espíritos elevadíssimos e você tem espíritos ainda muito imperfeitos. O que a gente vai fazer? Certo? E, portanto, os médiuns, que são aqueles que nos permitem ter acesso aos espíritos, né? Eles se tornam intermediários entre os espíritos e nós, encarnados, né? São espíritos tão imperfeitos quanto nós. Daí a importância de estudar esse burilar, fazer um trabalho de renovação espiritual, individual. Eu não tenho que falar do outro, eu tenho que falar de mim. Estou fazendo, não estou? Né? E é óbvio que, dadas nossas imperfeições morais, os espíritos se utilizam dessas coisas que o Antônio estava dando como exemplos, tudo, né? Para se aproximarem de nós, para estarem conosco. E como a gente sintoniza, a gente não percebe essa influência nefasta, porque nós fomos nefastos, nós fomos coniventes com aquele tipo de sentimento. E é aí que os espíritos se aproximam de nós e se utilizam de nós. Daí a importância de fazermos a reflexão, de estudarmos, né? De lermos obras que sejam de elevação espiritual, cultivar a oração, né? Para que, aos poucos, esses irmãos que se ligaram a nós no nosso momento de invigilância, porque nós somos chamados o tempo inteiro a orar e vigiar, né? Então, houve um momento de vigilância? Sim, somos imperfeitos. O que vai fazer? Certo? Agora, busca, através da oração, a elevação, para que não sejamos, então, né, ligados a esses espíritos que vão atrapalhar, sim, o nosso desenvolvimento mediúnico. Não tem a menor dúvida. Né? Se nós abrirmos a guarda, eles vão. E por isso que a gente precisa elevar o nosso padrão moral, para perceber quando aquilo que está vindo no nosso sentimento, aquilo que está aparecendo no nosso pensamento, não é coisa boa. E, portanto, não deve estar provindo de um espírito bom. É como eu vejo a situação, viu, Luzia? Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso que o Antônio falou? Que, olha, e aí, como que a gente pode, né, se livrar? Né? Então, não tem outro caminho. Ah, como que eu vou perceber que eu não estou bem? Várias coisas. A hora que a gente se liga a um espírito infeliz e realmente sofredor e que queira nos tirar do caminho do bem, que, vejam bem, quando nós nos decidimos a vir aqui, a estudar a mediunidade, a colocar em prática esses ensinamentos, né, que foi um compromisso que nós assumimos, nós estamos nos ligando às correntes do bem. Efetivamente estamos. E muitos espíritos não querem que isso aconteça.
e eles vão se aproveitar dos nossos momentos de vigilância para se ligarem a nós. E aí, esses espíritos vão procurar nos afastar dos trabalhos. Eles vão colocar na nossa minhoca: olha, você é bom demais, você não precisa, né? Você já fez a sua parte, tá bom assim. Fala, Antônio. Tem mais uma pergunta para a gente pensar. Por que é permitido, né, essa aproximação desses espíritos que trazem no coração esse desejo de retardar, né, a evolução da humanidade? Por que vocês acham que isso é permitido? O que vocês imaginam? Que isso é um mecanismo, né? O escândalo é necessário, mas há de quem o praticar. Não é isso que Jesus nos alerta? Mas como que o escândalo é necessário? É algo interessante, né? Por que isso é permitido? Por que é permitido o escândalo? Vocês já pararam para pensar? Uma pergunta para vocês também, mais um para ajudar a gente a pensar. O mal é algo determinístico ou é algo contingente, né? Contingência, é escolha, né? O que vocês acham? Que é para a gente pensar. Escândalo não é necessário num planeta de provas e expiações, né? Mas há de quem o praticar. Olha que situação. Então, por que é permitido? O que vocês acham? Vamos lá, gente. Tenta falar aí. Entra aí, pessoal. Vamos pensar. Bota para fora. Vamos pensar. Por que acontece essas investidas, né? O nosso anjo da guarda, ele nos orienta e tudo, mas ele permite que isso aconteça. Né? Ele permite, ele não influi nisso. Pode nos alertar e tudo, mas se a gente der passagem, vai acontecer. Por quê? É bom vocês lembrarem desse capítulo mesmo que nós estamos lendo essa pergunta número 9. É só ler as perguntas anteriores, né? Nós estamos num mundo de expiação e provas, pessoal. Né? E, portanto, geralmente, nas nossas... Opa, tem gente falando aí. Pode falar, dona Cláudia. É a Cláudia. Então, eu acho que ela ia falar alguma coisa. Ela está pensando aqui, nós estamos pensando juntos. Eu penso da seguinte forma: as nossas imperfeições morais geram só para a gente o sofrimento. Então, eu fico sempre na minha mente assim: orai e vigiai. Jesus nos orientou, né? Muito bem, orai e vigiai. Porque a oração, a prece, ela tem um poder de indução muito grande, né? E se vem algum pensamento e você parar um pouquinho para refletir e pensar: isso é de Deus? Esse pensamento que eu estou tendo é de Deus? Se sim, ótimo. Se não é de Deus, faça uma prece, se estiver muito complicado, peça ajuda ao anjo de guarda, aos guias, né? A Deus, porque a prece tem um poder muito grande para nos harmonizar, né? E esse é o maior trabalho nosso, né? E uma coisa que eu acho assim, fundamental é você não ter expectativa nenhuma sobre nada, sobre ninguém. Se você conseguir na vida não ter expectativa, você vai estar numa vigilância maior para quando surgir algum imprevisto, você ter mais equilíbrio, né, para poder lidar com a situação.
É isso, acho que eu falei demais. Obrigada. Não, eu quero entender um pouquinho melhor o que é esse negócio de não ter perspectiva, é isso? Né? Expectativa. Expectativa do quê? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui entre eu e o Antônio, né? No dia a dia aqui. Eu já falei para ele, poderia fazer tal coisa, assim. Aí ele fala, agora não, e tal, depois eu faço. Um exemplo, né? Então, eu desligar, eu não ficar naquela expectativa que ele vai me atender, entendeu? Que ele, por exemplo, vai ter mais paciência no trânsito, igual ele cita aí, que ele fica impaciente, né? Muitas vezes. Agora não mais, eu não tenho visto, não, mas ele mesmo fala que ele tem ficado. Assim, então, eu não tenho expectativa no outro, eu procurar me melhorar, entendeu? Entendi. Não tenho expectativa que o outro vai melhorar. Não, o outro tem o tempo interno dele, né? Então, eu penso assim, se todos no planeta Terra tivessem essa postura, Jesus não falou orar e vigiar e dar trabalho, não dá? O mundo seria outro, né? Vamos dizer assim, Eduardo, respeito de um para com o outro, saber falar um com o outro, sabe? Muitas vezes, uma pessoa está te fazendo uma pergunta, você responde. A pessoa entende completamente diferente aquilo que você falou. E ela não tem a paciência de ficar ali para você poder dar o feedback, vamos dizer assim, né? A pessoa sai para lá, assim, ó. E você fica, oh, meu Deus, eu não pude me explicar, né? A pessoa teve um outro entendimento, né? E aí, sabe o que você faz? Você larga para lá, é o tempo da pessoa. E tudo bem, é o tempo interno dela, né? É isso, entendeu? Expectativa. Entendi, sim. Que o outro vai ser uma pessoa melhor, expectativa que o outro vai agir com honestidade, expectativa que o outro vai agir com bondade. Não. Seja o que Deus quiser, vamos estar aí calmos, procurar estar tranquilos. Não é fácil isso que eu estou falando, tá? Mas Jesus não pediu para a gente orar e vigiar. E o que nós estamos fazendo, não é mesmo? É só o meu pensamento. Obrigada. Vou dar um exemplo para ver se ajuda. Vamos dar um exemplo aí no nosso dia a dia. Estamos nós lá numa fila de banco, numa fila de qualquer assunto, a fila bem longa, né? Aí chega uma pessoa lá na frente e o negócio não anda. Está lá 50 pessoas ali na fila, o cara está lá na frente, e passa 1 minuto, passa 2, e aí começa a conversar com o atendente lá. Fulano, como é que você está? Como é que está indo? Tal. Está tudo bem aí? Olha, eu vou trazer, falta mais esse, e a coisa vai. O que acontece nessa fila? Né? Ali nós temos uma escolha, entende? Tem várias reações que você pode escolher ali, não pode? Você pode ficar calmo, paciente, fazer uma oração lá para o caixa ver se coisa. Ou você pode começar a falar com o do lado. Tá vendo? Eu queria falar com o outro jeito, né? Pode vir que esse sujeito. Aí o negócio vai tomando volume, né? Aí tem o mais colérico, ele vai lá e xinga, né? O cara, isso é um absurdo, já está 10 minutos aí, pronto. E são coisas que acontecem, não é a escolha. Tem várias atitudes que é escolha. A gente pode escolher praticar o mal, né? Mesmo nas pequenas coisas, se irritar, agredir a pessoa, falar o que vem pela cabeça, né? Está no trânsito, né? O cara está devagarzinho ali, né? Mete uma buzinada ali, é o barbeiro! Né? E você está dentro do carro, você pode xingar o cara também, ou ficar calado, né? Deixa o vidro fechado, fica na sua, tranquilo. Tem várias reações, né? Então, assim, essa escolha é inerente a cada um de nós, né? É uma escolha. Então, com a medida que essas coisas chegam para a gente, por que vem? Para a gente se conhecer.
que a gente se conhece é nas reações, principalmente. Como é que eu reagi? Aí eu falo, nossa, eu não aprendi ainda. Né? E eu vou, assim, a gente a chance, não. Então a gente tem que ser provocado para a gente ver. Então é permitida essa provocação. E tem provocações sérias, né? Protestar. Muito mais sérias, né? Uma traição de um casal, né? A traição da mulher ou do homem, são provocações que podem levar um a matar o outro, como acontece. Ou a pessoa entrar na depressão e se matar. Mas continua sendo escolha. Né? Aquele que escolheu praticar a infidelidade e aqueles que escolheu recorrer à violência para, vamos dizer assim, apaziguar a sua mágoa interna. Né? Então, a gente vive diante de escolhas. E é permitido essas provocações, no meu entender, já que ninguém quis responder, é para que a gente se conheça, porque a gente é meio teimoso, né? Não quer meditar, não quer fazer aquela reflexão suave, todo dia antes de dormir, como é que foi o dia. Então, a vida vem e provoca a gente, porque Deus quer o melhor para a gente. E a evolução é uma lei. Então, você pode conseguir essa evolução num processo meditativo, tranquilo, ou sendo provocado. Como a gente é provocado, não é verdade? Então, a gente, esse aspecto que você falou é uma possibilidade realmente, na verdade, são testes que nós passamos o tempo inteiro, né? Nós somos colocados à prova, né? Mas o escândalo aparece quase sempre, né? Porque num mundo de expiação e provas, em que você tem desde espíritos muito inferiores até espíritos bastante superiores, né? Vamos dizer assim, uma escala muito ampla, né? E dadas nossas, vamos dizer assim, os nossos débitos do nosso passado, de muitos erros, de muitos enganos, né? Muitas vezes é necessário que a gente sofra no nosso, na nossa vida coisas que aparentemente seriam injustiças, né? Seriam injustas, mas, na verdade, é uma necessidade do nosso espírito de passar por aquilo. E como há espíritos ainda em aprendizado, mas ainda muito violentos, eles acabam sendo, né, vamos dizer assim, os instrumentos que a justiça divina, que na verdade não é Deus que nos pune, mas é a nossa consciência que pede esse aprendizado, a gente passa por isso. E, obviamente, dentro da mediunidade, né, nós temos que estar bastante atentos para não cairmos, né, nas mãos de espíritos que querem nos prejudicar, porque eles não querem o nosso progresso espiritual. Eles não querem. E muito menos, quanto mais gente tiver, né, fazendo a sua transformação moral para o bem, levando realmente uma nova postura na Terra, menos espaço esses espíritos vão poder ocupar. Daí a importância de fazermos a nossa transformação individual, cada um, não cobrar do outro, como disse a Cláudia lá, mas nós, individualmente, cada um de nós. Né? Bom, eu acho que nós chegamos aí no término do trabalho, do estudo de hoje. A gente retoma isso daí na próxima semana, pode ser? Então, eu vou fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, estamos profundamente gratos por essa hora de estudos, esse ambiente fraterno, em que pudemos trocar nossas impressões e buscar o nosso crescimento espiritual
por meio da absorção dos conceitos desses espíritos tão importantes no nosso progresso moral, como Emmanuel, né, e tantos outros, que nos alertam para a necessidade da renovação. Pedimos, Senhor Jesus, que os nossos entes queridos, todos os nossos companheiros do nosso cantinho, possamos todos ser amparados no nosso dia a dia, que possamos levar aqui aos nossos entes queridos a paz que conseguimos da equipe espiritual. E certos desse amparo, e agradecendo pela influência benéfica trazida para todos nós, ofertamos a prece de Pai Nosso em benefício do irmão mais necessitado, encerrando o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas conforme perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja.